Será que já agradecemos a Deus no dia de hoje? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 ao 22, diz o seguinte: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Na verdade, esses versículos, como tantos outros na Bíblia, eles estão interligados. Quando oramos a Deus, nos conectamos com Ele. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E em nós há um Espírito para se conectar com Deus. A partir daí, nós lançamos sobre Deus tudo aquilo que nós precisamos, né? As nossas demandas, as nossas dificuldades, as nossas debilidades, as nossas fraquezas, colocamos diante do Senhor e Ele cuida de cada uma delas. E também devemos aprender a agradecer a Deus. Por um lado, lançamos as nossas demandas, as nossas dificuldades, como diz Pedro, né? Lá em 1 Pedro 5,7 diz o seguinte: lançando sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Devemos lançar sobre Deus as nossas ansiedades. Hoje vivemos num mundo onde a ansiedade toma conta de quase todos nós, né? Onde crianças, jovens, adolescentes, pessoas maduras e idosos, todos têm um percentual de ansiedade. O mundo moderno tem gerado muita ansiedade. No entanto, precisamos aprender a lançar sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Por outro lado, precisamos também agradecer a Deus. Por um lado, lançamos sobre Deus. Por outro lado, agradecemos a Ele. Mas muitas vezes, nós simplesmente, quando muito, vamos a Deus para pedir, mas pouco agradecemos. E por que somos assim? Porque muitas vezes somos tão ingratos. Porque nos achamos merecedores de tudo que é bom. Esquecemos que é a misericórdia de Deus que nos conduz ao arrependimento, que é a misericórdia de Deus a causa de nós não sermos consumidos. Tudo vem da misericórdia de Deus. Outro problema também é a insatisfação. Nada nos satisfaz. Na verdade, porque o ser humano não foi feito para ter uma plena satisfação nas coisas, nem em outras pessoas. Ele foi feito para ter satisfação plena em Deus. Por isso, ele nunca vai ser plenamente satisfeito, porque somente Deus é capaz de satisfazê-lo. Portanto, a ingratidão é gerada por uma série de coisas. A falta de conexão com Deus, a insatisfação, o automerecimento exacerbado e muitos outros motivos, né, que nós não estamos aqui para entrar nesses motivos. Mas, com certeza, muitas coisas produzem essa ingratidão. Mas Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo ele vem rogar a cada um de nós que nós apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então precisamos nos apresentar a Deus, ir a Deus em oração e pedir também para que Ele renove a nossa mente. Precisamos ter uma mente renovada, uma mente que possa diariamente agradecer a Deus por todas as coisas, sermos gratos a Deus e também ao nosso semelhante, né? Filipenses 4:11 diz o seguinte: Paulo ele fala que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Isso denota que a gratidão é uma questão de aprendizado. Precisamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Precisamos ser treinados a agradecer a Deus por tudo. No livro de Jó, temos um exemplo maravilhoso. Quem era Jó? Jó era um homem rico,
um homem poderoso, cheio de filhos, né? Tinha esposa, filhos, bens, servos. Era o homem talvez mais rico da redondeza. Mas num só dia ele perdeu tudo. Perdeu os bens, os servos, os filhos e até mesmo a sua saúde. Mas diante disso, qual foi a atitude de Jó? Jó, ele agradeceu a Deus. Sabe o que foi que ele disse? Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó, ele não pecou contra Deus, mas glorificou a Deus. Mesmo quando ele estava se raspando, já estava cheio de doenças, e se raspando todo com cacos, a sua mulher disse a ele, né? Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas o que foi que Jó disse? Eu recebi o bem de Deus, não receberia também o mal advindo da sua permissão? Isso mostra o coração de Deus. Mostra, na verdade, o coração de Jó. Jó, ele tinha um coração que amava a Deus, um coração que buscava a Deus, um coração grato a Deus, independentemente da situação que ele passava. E qual foi o final dessa história? Deus mudou a sorte de Jó. Quando Jó orava pelos seus amigos, Jó orava pelos seus amigos, e Deus então mudou a sua sorte. Deu tudo a Jó de volta, em dobro. Jó, ele foi reconhecido por Deus. Jó, ele foi aquele que agradeceu a Deus em toda a situação. Embora ele não entendesse a situação que estava ocorrendo com ele, mas naquela situação, Deus tinha um propósito. Jó, ele conhecia Deus apenas de ouvir, mas agora os olhos de Jó viam a Deus. Ele experimentava Deus, ele se aproximava de Deus. Então, todas as coisas que nos ocorrem têm um propósito definido, sejam elas boas ou aparentemente ruins. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Parece mais fácil, né, nós agradecermos a Deus pelas coisas boas que nos ocorrem. Um carro, uma casa, um emprego, filhos, um melhor salário, uma posição social melhor, no trabalho, em qualquer outra esfera, né? Mas quando algo parece negativo, é porque Deus também permite, para que nós possamos conhecê-lo mais e mais. Então precisamos agradecer a Deus por todas as coisas que aparentemente parecem ruins, né, para nós. Claro, livrar-se da nossa ingratidão não é fácil. É um treinamento. Dia a dia precisamos ser treinados para mudar a nossa mentalidade. Porque nós temos a mentalidade de achar que o que é bom é aquilo que nós achamos que é bom. E outra coisa, qualquer coisa que nos contrarie parece ruim. Mas são nessas coisas que muitas vezes nós somos amadurecidos, nós somos transformados, nós somos desenvolvidos e nós conhecemos mais a Deus. Ser gratos por tudo não significa que, eventualmente, não venhamos a reclamar de algumas coisas. Isso, na verdade, só não pode ser uma constante no nosso viver. A reclamação, a murmuração, seja com mulher, filho, marido, né? Colega, chefe, emprego, o que for. Nós, muitas vezes, podemos até, eventualmente, reclamar de alguma coisa. Mas isso não pode ser em nós uma constância. Não pode fazer parte do nosso ser a ingratidão. Precisamos ser pessoas gratas, que constantemente agradecem a Deus e as pessoas que estão ao nosso redor. A ideia geral é que sejamos gratos a Deus e aos outros.
Se vamos de avião, de carro, de ônibus, de moto, de bicicleta ou a pés, sejamos gratos a Deus. Portanto, agradecer a Deus é um princípio básico que deve nortear o nosso caminho de vida e também de reconhecimento que, na verdade, há alguém cuidando de nós, de tudo o que nos pertence, que, na verdade, nada nos pertence, né? Estamos aqui apenas administrando as coisas. Precisamos reconhecer que Deus está no controle, Deus está no comando, sem perdermos a perspectiva de avançar, de correr e de aprender em todas as áreas da nossa vida. Enfim, agradecer a Deus e também ao próximo nos trarão cura, alegria e satisfação interior, que o dinheiro, em hipótese nenhuma, nos poderá dar. Inscreva-se nesse canal e tenha uma nova perspectiva espiritual.